E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos conversar sobre um gibi muito bacana chegando agora no mês de janeiro no Brasil, publicado pela editora Pipoca e Nanquim. Mas antes de continuar, gostaria de pedir agora no começo do vídeo para que você já deixasse o seu joinha e que você se inscrevesse no canal Comic Zone caso ainda não seja inscrito. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Infiel, primeiro lançamento de 2023 da editora Pipoca e Nanquim. Trata-se de um quadrinho de terror, mas não um terrorzão convencional, não. Esse aqui é um terror que tem um comentário político-social nele. Você vai entender quando eu estiver falando mais sobre o quadrinho aqui. Saiu em 2018 pela Image Comics, e aqui nas minhas mãos eu tenho as edições mensais que eu comprava na época que eu comprava a edição mensal. Então essa aqui é a primeira edição. Aqui nós temos a capa da segunda. As capas são incríveis, olha só. Aqui a terceira edição, a quarta e a quinta, né? A edição do Pipoca Nanquim é um encadernado que compila essas 5 edições. Tem coisa de 180 páginas. E é um quadrinho de terror, como eu disse, escrito por um cara cujo nome eu vou provavelmente pronunciar errado, porque ele é um americano de origem tailandesa. É um cara chamado Pornsak Picheshot, alguma coisa assim. Ele que foi editor na DC Comics dentro do selo Vértigo, trabalhou lá com a Karen Berger. Desenhado, muito bem desenhado pelo Aaron Campbell. A história é muito boa, mas o destaque aqui, na minha opinião, fica para a arte, que é realmente assim aterrorizante. Ele manda muito bem. Quando eu estiver mostrando para vocês as páginas internas, vocês vão entender por quê. E tem cores do Villarrubia, certo? E sobre o que fala esse quadrinho? A história se passa em Nova York e nós temos uma protagonista chamada Aisha. Ela é uma jovem americana de origem paquistanesa, ela é muçulmana e ela se muda para casa da sogra. Sim, você quer a história de terror mais aterrorizante do que essa? Se mudar para casa da sua sogra. Não, mentira, eu gosto muito da minha sogra. Mas enfim, a Aisha, ela vai para casa da sogra, né, junto com o seu marido e a sua enteada, né, que é a filha de outro casamento do seu marido. E eles vão para casa da velha porque ela tá meio, sei lá, traumatizada, porque no imóvel em que eles moram, em Nova York, teve um atentado à bomba. Não é exatamente um atentado à bomba, mas eu não posso dizer exatamente o que é, porque senão eu vou estragar a história, mas enfim. Houve uma explosão ali, e quando os caras vão, há muito tempo, né, antes de começar a história, e quando os caras vão investigar sobre o que é que houve, descobrem que a pessoa que havia cometido o atentado era um árabe que morava ali, que na época estava muito envolvido com essa história de ISIS, né, foram baixar o histórico do cara de pesquisa na internet e descobriram que ele, enfim, era um terrorista de origem árabe, né? Só que a explosão não destruiu o prédio, né, a ponto das pessoas terem que se mudar. Então, as pessoas que moravam lá antes continuam morando lá, e uma dessas pessoas é a sogra da Aisha, né? Então, como ela não se sente muito segura nesse lugar, a Aisha, o seu marido e a enteada vão ficar um tempo lá com ela, né? E apesar da Aisha ser de fé muçulmana, não existe assim eles não têm problemas, né? Ela e a sogra, a Leslie, têm uma relação bastante cordial, mas é claro, tem uma certa tensão ali, né? Você vê nas pequenas coisas do dia a dia, por exemplo, a Leslie enchendo o saco da Aisha para que ela aprenda uma receita que tem porco. E você sabe que muçulmano não consome carne de porco. Então só essa falta de respeito que a Leslie tem, né, que parece que é apenas uma falta de atenção, mas que, sabe, você sente que ela está fazendo isso de propósito. Uma outra oportunidade em que a criança lá, a Chris, ela tá brincando com o hijab, né, com o lenço da madrasta, e daí a avó vê aquilo e fica em pânico. Tira isso da cabeça, menina, não sei o quê. Então essas pequenas intolerâncias do dia a dia, né, que vão se somando. Uma outra oportunidade também em que a Aisha tá rezando, fazendo as preces no quarto dela, e daí a véia entra lá como... desculpa, esqueci que você estava... Sabe? Então assim, existe uma certa tensão, apesar do tratamento ser cordial, né? Acontece que esse prédio
parece ser mal assombrado, né? A Isha ela começa a ter umas visões com umas figuras fantasmagóricas que parecem humanas, mas são deformadas, meio nojentas, né? Elas cheiram mal, inclusive a passagem inicial do quadrinho fala sobre uma memória da Isha quando ela vai sair de férias e esquece lá de fora um pacote de carne moída. E daí quando ela volta, algumas semanas depois, tá aquela carniça foda, cheio de germe não, pô, de fungo na carne, barata, enfim. E ela começa a sentir esse cheiro, né? Que é o cheiro justamente dessas criaturas. E olha essa imagem de abertura aqui, que foda, sabe? Então toda vez que você vai ver essas criaturas, essas visões fantasmagóricas, elas são desenhadas nesse estilo aqui, sabe? E eu acho isso muito foda. Tem até um fantasma aqui que parece me lembrou o... Vocês vão ver. Parece o Diomedes, tá ligado? Não parece o Diomedes pelado aqui, o fantasma dele? Então ela começa a ter essas visões, né? Só que ela não compartilha isso com ninguém porque vão pensar que ela é louca, né? Nem com a sua melhor amiga, a Medina, que é uma mulher negra de fé muçulmana, assim como ela, são amigas desde a infância, mas nem com a sua melhor amiga ela consegue dizer o que é que tá acontecendo porque tem medo de, sabe, de ser taxada de maluca. Só que essas visões vão ficando cada vez mais poderosas, até que acontece algo que eu não posso dizer aqui pra você, pra não estragar a sua experiência de leitura, mas que vai impactar pra sempre o futuro da Aisha, da sua sogra e de toda a família, né? E agora vai caber a sua amiga de infância, a Medina, solucionar, né, ver o que é que porra que aconteceu. E daí ela vai voltar lá no prédio, né, pra tentar, enfim, investigar. E ela também acaba sendo atormentada por essas visões, por esses fantasmas. E a gente acaba descobrindo que esses fantasmas, eles afetam apenas pessoas de minorias étnicas, minorias raciais. E a gente já sabia, né, vendo a forma como eles atacaram a Aisha, que tinha alguma coisa nesse sentido, porque toda vez que eles apareciam, a gente via, né, eles falando coisas do tipo vagabunda, terrorista, sua nega safada, sabe? Umas coisas pesadas pra caralho. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que isso é representado de forma gráfica, olha só. Toda vez que eles apareciam, né, que eles começavam a atormentar as pessoas, você vê essas palavras aqui no fundo, né? Então, claro, isso aqui tá em inglês, mas ela fica assim, cabeça de toalha, sua vagabunda, filha da puta, lixo, terrorista, blá. Então, a gente percebe que esses fantasmas, eles afetam pessoas apenas dessas minorias. E aí que tá, no começo fica parecendo uma coisa meio forçada, sabe? Uma coisa assim, lacração, só as pessoas das minorias que são atacadas. Porque no caso, a sogra, né, a Leslie, ela não conseguia ver esses fantasmas, porque é uma mulher branca, hétero, cristã e tal. Só que depois, quando você entende o que é que tá realmente acontecendo, né, a origem por trás desses fantasmas que tem relação com aquela bomba que eu falei lá no começo do vídeo, aí começa a ficar um pouco mais interessante. No começo parece uma coisa até meio cafoninha, sabe? Mas depois, não, você vê que existe algo por trás disso que é bem interessante, tem a ver com o lance da supremacia branca, o que é que realmente aconteceu por trás do lance da bomba. Só que muito mais forte que as críticas que o autor tece a intolerância religiosa, racismo, supremacia branca, muito mais forte do que tudo isso é a crítica, acredito que involuntária, né? O comentário que ele tece a respeito da crise da habitação nos grandes centros norte-americanos. Porque o que acontece? Você se lembra lá do atentado à bomba que teve lá no início, né? Teve uma porra do atentado à bomba que destruiu o andar inteiro do prédio, no entanto as pessoas continuam morando ali, né? Numa situação normal, as pessoas simplesmente teriam, sabe, o prédio teria sido condenado, né, teria sido completamente reformado e só então as pessoas voltariam a morar ali, mas não, né, teve um atentado à bomba, o andar tá todo quebrado, mas todo mundo continua morando ali, né, de repente o prédio tá infestado de fantasma, mas pra onde que a gente vai mesmo? Não, vamos continuar aqui, sabe, então pra mim, e no final tem uma
cena que infelizmente eu não posso comentar aqui com vocês, mas que reforça ainda mais essa crítica involuntária, acredito, que ele faz a esse lance da crise, né, da habitação, como tá caro encontrar um apartamento para morar nos Estados Unidos e tal. Né? Então preste atenção nisso quando você for ler, que eu acho que vai adicionar uma camada ainda a mais na leitura desse quadrinho, que eu julgo ser muito bom. Como eu disse, é um quadrinho de terror que é realmente aterrorizante, tá certo? As imagens, o grafismo do Aaron Campbell, a forma como ele representa os capeta é demais, é realmente assim muito bom mesmo. Como, olha só essa cena final aqui, né? Ou então mostrar um pouquinho mais pra você, ó, o fantasma pegando a protagonista, sabe? Ó, eles aparecem aqui embaixo dizendo assassina, assassina. Então assim, olha isso aqui. Então assim, graficamente é um quadrinho assim muito, muito bom mesmo. E é legal ver uma história de terror que tem um comentário político, social de fundo assim. Não é simplesmente o horror pelo horror. E tudo bem que seja assim, porque eu acho que o horror é isso, né? Nem tudo precisa ser explicado, né? O horror tá simplesmente lá, uma coisa meio Lovecraftiana, né? O terror que existe desde quando o mundo é mundo e tal. Mas é bacana quando você vê um tipo de terror assim um pouco mais trabalhado, que tem uma origem, né, e tal. Então eu gostei desse lançamento, deixa aqui a minha recomendação. Tá em pré-venda, o lançamento acontece agora, no finalzinho de janeiro. Vou deixar o link na descrição aí, tá com 30% de desconto. E é isso, se você gostou do vídeo, não deixa de deixar aquele... Não deixa de deixar, né? Deixe aquele bom e velho joinha, se inscreva no canal, tá certo? Compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais e me fala nos comentários se você já fez a pré-venda, se você já leu Infidel, né? Eu sei que tinha muita gente que já tinha lido a edição americana e que estava esperando que isso saísse no Brasil, então me fala o que é que você achou da história aí nos comentários e vamos continuar o debate, beleza? Agora sim, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo Comic Zone.